Todos. A paz do Senhor. Gostaria de deixar uma palavra e neste dia o Senhor tocou no meu coração de estar contando um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho do que Deus fez na minha vida, até mesmo desde quando a minha mãe estava grávida, até nos dias de hoje, algo meio pincelado, meio resumido, mas o Senhor colocou no meu coração para estar falando com vocês a respeito um pouquinho da minha vida, para vocês me conhecerem melhor. Deus tem falado já há muito tempo a respeito, de eu estar gravando um testemunho, falando um pouquinho de mim, para que vocês venham conhecer. Só que o Senhor, Ele colocou no meu coração uma palavra, segundo o livro de Lucas, capítulo 15, versículo 18, que diz assim, é o filho pródigo. Quem conhece, essa passagem, diz assim, capítulo 15, versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, fazei como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o seu filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei um bezerro cevado, matai e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Até aqui, esta palavra que o Senhor colocou para mim de início deste testemunho, de contar um pouquinho da minha vida. Não é fácil a gente falar, da vida da gente, de estar passando para as pessoas o que Deus tem feito, como que foi o processo, como que foi que Deus trabalhou. Mas eu quero dizer, para quem não me conhece, meu nome é Claudineia Alves da Silva. Hoje eu tenho 46 anos, ano de 2026, a qual eu vou completar 47, no mês de junho. E Deus tem um chamado na minha vida desde quando eu estava no ventre da barriga da minha mãe, lá no ventre da minha mãe. Eu tenho 5 irmãos e eu como a filha, caçula. Os meus pais viviam uma situação difícil, não tinha nem mesmo direito que dá para comer, de comer para 4 filhos, E a minha mãe descobre então que estava grávida de mim e ela conta, que tudo que as pessoas ensinavam para ela para ter um aborto, porque o meu pai falava, que não dava para ter mais um filho. E ela tentou de tudo, amados, ela tentou de tudo. E tudo que eles ensinavam para ela não dava certo. E Deus me enviou a esse mundo. No decorrer, da minha caminhada, da minha vida, o Senhor me deu muitos livramentos de morte, e o Senhor provou em cada instante, desde quando eu estava lá no ventre da barriga da minha mãe, que realmente Deus tinha uma promessa, que Deus tem um propósito na minha vida. A gente tem que testemunhar. Por quê? Porque às vezes tem pessoas passando pelas mesmas coisas que eu já passei no decorrer da minha caminhada, e às vezes você fica com a sua boca fechada e não testemunha como foi a sua vida, quais foram as lutas, as provas que você passou. Mas falando aqui, eu com 13 anos, no ano de 1994, eu uma adolescente, eu sou do ano de 79, então uma adolescente,
começou a ter uns cultos aqui, onde eu moro, né, atualmente, que antigamente também eu morava aqui, nessa região de Cambé. Moro no Jardim Josiane, próximo ao Caique, uma região entre Londrina e Cambé. E começou a ter uns cultos nos lares e eu comecei a ouvir a palavra. Dentro da minha casa eu comecei a ouvir a palavra. E eu senti vontade de começar a participar. Algumas pessoas da minha família também começaram a participar. E a gente começou assim, a conhecer o Evangelho. E eu falava assim, eu nasci católico, eu vou morrer católico. E não, esse negócio de ser crente não é comigo e tal. E eu comecei a ir na igreja, né? Porque eu senti um vazio muito grande dentro de mim. Eu me recordo que quando eu era criança, que eu tinha uns 7 anos, que eu comecei a aprender a ler, que eu comecei a ler a história de Jesus, do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Eu me lembro que um dia eu estava dentro do carro do meu pai, com uma biblinha daquelas pequenininha que eles davam antigamente, tem alguns lugares ainda que dão, e eu aprendi a ler, né? E eu falava que eu queria aprender a ler, para mim ler a Bíblia, que eu achava um livro fascinante. E eu não sabia que Deus tinha propósito na minha vida, eu não imaginava, né? Eu era uma criança, eu não imaginava. E eu lembro que em uma certa ocasião eu estava ali dentro de um carro, comecei a ler a respeito da crucificação de Jesus e eu comecei a chorar. Eu falava, meu, Jesus, ele passou por tudo isso. E eu ficava assim admirada. Como que pode? Eu criança, eu falava assim, como que pode? Jesus ter passado tudo isso, mas por que ele passou por tudo isso, será? Eu não entendia, eu não tinha entendimento. Mas eu já sentia, Deus já tinha um chamado na minha vida. E então eu me lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, que eu comecei a ouvir a palavra do Senhor por através, né, da vizinha. E essa vizinha se converteu, começou a ir para a igreja e a gente começou ali a conhecer um pouquinho, né, e se envolver um pouquinho. Foi indo, que eu comecei a frequentar a igreja e eu me recordo que quando eu ia para a igreja, eu sentia uma paz, eu sentia uma presença. E ali eu me derramava em lágrimas com aqueles corinhos, com aqueles louvores, com a palavra. E o Senhor foi tocando no meu coração, que chegou um dia que o pastor fez o apelo. E eu falei assim, é hoje, eu vou. E eu me lembro que tinha 2 amigas minhas, que estava também, né? E a gente falou assim, vamos, então vamos. E nós 3 fomos. Erguemos as nossas mãos e fomos para a presença do Senhor. E eu me recordo que foi tão lindo, porque Deus começou a trabalhar na minha vida, Deus começou a me dar dons de profecia, batismo com o Espírito Santo, foi uma coisa muito rápida. Começamos a ir para a rádio com o pastor, e ali a gente começou a trabalhar, assim, adolescentes, né? Não sabia muito, a gente era nova convertida, estava no primeiro amor, mas a gente começou a fazer aquilo com amor, começou a fazer aquilo com gratidão. Mas voltando aqui, algo que o Senhor me lembrou agora, que mais ou menos 1 ano antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu fui numa cachoeira e ali eu tinha vontade de aprender a nadar, né? E eu falei assim, vou aprender a nadar. E os amigos ali, a minha amiga também, essa mesma amiga que aceitou Jesus junto comigo, ela também estava nesse dia. Vamos aprender a nadar, vamos, tal. E todos nós tentando ali, né, aprender a nadar. E neste lugar a qual, né, eu fui aprender a nadar, tinha alguns buracos que puxavam as pessoas. E havia já pessoas morridas ali naquele lugar. E eu me lembro que eu comecei a andar ali e tentando nadar, eu fui procurar o chão, eu não achei o chão. E aquele negócio me sugou para baixo. E me falaram que alguém me resgatou, me puxou pelo cabelo e me tirou. Então, essa foi a 2ª vez que o Senhor me deu um livramento antes de eu me converter. No útero da minha mãe e quando eu era adolescente, mais ou menos 1 ano antes de eu aceitar Jesus, Deus me deu um livramento. Então, voltando ali, né, para aquele primeiro amor, e eu comecei a fazer a vontade de Deus. Eu me recordo que na primeira vez que o pastor me deu uma oportunidade para pregar, eu falava assim, deve ser fácil, né? Acho que não é complicado. Eu peguei João 3, versículo 10,
porque Deus amou o mundo, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu peguei esse versículo e falei assim, é isso que eu vou pregar. Porque fala sobre Jesus, não vai ser muito difícil falar de Jesus, falar do amor dele por mim, pela humanidade. Eu cheguei lá, eu travei. Eu não conseguia falar nada, eu travei. E eu falava assim, Senhor, que vergonha. Daí eu falava, Deus, eu acho que eu não vou ter mais coragem de tentar de novo. O inimigo queria me envergonhar. Eu falei assim, acho que eu não vou ter mais coragem. Ele começou a soprar no meu ouvido. Ah, você não é capaz, acha? O povo, né, vai desacreditar de você. E começou a lançar aquelas sementinhas e tal. Mas daí eu me lembro que eu me recordo que numa tarde da bênção, o pastor falou assim, você consegue levar a palavra? Daí eu falei assim, ai Jesus. Daí eu tinha aprendido, né, que a gente nunca deve rejeitar, né? Quando a gente tem uma oportunidade, que a gente não deve rejeitar a oportunidade que vem do Senhor. Eu falei, tá bom, pastor, eu vou. Eu falei, Senhor, vai na minha frente. Pai, que realmente venha ser o Senhor, que o Senhor vai colocar as tuas palavras na minha boca, porque de mim eu não tenho nada. E irmãos, para a honra e glória do Senhor, aquele dia o Senhor me usou com graça, com poder. O Senhor falou por intermédio da minha vida, mesmo com palavras assim, poucas, né? Porque eu não estava convertida no primeiro amor, mas daí em diante o Senhor começou a me usar. O Senhor começou a trabalhar na minha vida, e o Senhor começou a me usar. E em 1996, eu conheci o meu ex-marido. E ali a gente teve um relacionamento de pouco tempo e a gente já noivou, já se casou. Com 2 meses a gente já estava noivando, daí já casei porque eu fiquei grávida. E a gente começou a seguir, ele não ia na igreja, mas ele começou a frequentar a igreja, a gente se firmou. Depois de algum tempo, porque naquela época era difícil, né? Nas questões financeiras, para casar no cartório, e a gente levou durante 3 anos um casamento assim, um juntamento, né? O pessoal antigamente dizia amigado, não sei, hoje eles falam namoridos e coisas assim. E eu me recordo que a gente ficou durante 3 anos tentando fazer um casamento, até que surgiu o casamento comunitário. Então, eu já tive a minha filha assim que eu casei, porque eu casei grávida, né? Tive a minha filha mais velha, hoje ela é de 97, hoje ela tem 29 anos. E assim que eu consegui o casamento, né, no cartório, depois de 3 anos morando junto com ele, eu engravidei do meu segundo filho. E eu lembro que numa certa ocasião, antes da gente se casar no cartório, a gente tinha tido uma briga bem feia, eu tinha me separado dele e eu falei, eu não volto mais, não dá. A gente brigava muito, tinha muito desrespeito um com o outro e eu me lembro que eu estava na casa da minha mãe e ele foi lá tentar uma reconciliação comigo, a gente foi na casa da missionária do lado e ela orou por nós e Deus revelou que o Senhor nos daria um outro filho e que seria um varão e que ele seria um pregador da palavra do Senhor, que Deus usaria muito ele. E daí, né, depois que a gente voltou, a gente conseguiu um casamento comunitário de graça, Deus abençoou, a gente se casou, deu uma melhorada, eu engravidei e realmente foi um varão, foi um menino. Então eu tenho uma filha de 29 anos, o nome dela é Laís, tenho um filho, né, que é o segundo filho, o João, hoje ele tem 25 anos, no ano agora de 2026 ele faz 26, e o Senhor tem levantado os meus filhos na obra do Senhor, mas a gente já chega lá, tá? E no decorrer dessa caminhada foram muitas brigas, a gente fazendo a obra, muitas adversidades, muito trabalho, e a gente era muito jovem. Depois, em 2000
2003 eu tive a minha outra filha, a Laiane, e Deus abençoou, e a gente levando, empurrando, e entre brigas e desavenças, discussões, fazendo a obra do Senhor, e levando, irmãos, levando. A gente abriu um ministério, ficamos 3 anos como pastores, né, deste ministério a qual o Senhor tinha colocado no nosso coração. Mas a gente nunca se desviou, a gente nunca se distanciou do Senhor. Mesmo entre problemas, né, conjugais, desavenças conjugais, a gente sempre permaneceu firme e tentando, levando. Nesse decorrer desse tempo, teve algumas outras separações, a qual eu dizia, não quero mais, não dá mais. E as mulheres, né, por causa de ele ser motorista de ônibus, as mulheres davam em cima dele. Eu não quero entrar muito nesse contexto, mas houve algumas coisas assim que acabaram, né, ferindo o meu coração, o coração dele. A gente teve alguns problemas sérios. Numa certa ocasião eu tive até um livramento de morte também, né, a respeito, né, nessas brigas, nessas discussões. A gente teve um certo momento que eu falei que realmente, né, não ia dar mais, mas o Senhor sempre insistia e falava para mim, volta porque eu tenho obra, volta porque eu tenho promessa. E o diabo sempre se manifestava e dizia que ele ia destruir, que ele ia acabar, e sempre. Só que chegou uma certa ocasião, povo de Deus, que o casamento ele acabou se desgastando realmente. Chegou uma certa ocasião que eu já não aguentava mais. Eu já havia tido um irmão que havia se matado, né? Como eu disse no começo do meu testemunho, a gente era em 5 irmãos. E esse meu irmão, ele se matou por causa de uma depressão. Ele não conseguiu, né, vencer a depressão e ele tirou a vida dele. E eu me lembro que antes, na semana a qual ele tirou a vida dele, eu estava numa certa depressão, uma certa baixa estima, porque eu pensava assim, se eu acabar o meu casamento, o que as pessoas vão dizer? Se eu acabar o meu casamento, o que a igreja vai pensar? E o meu ministério? Como que vai ser? E os meus filhos? E eu fui lutando com este casamento 23 anos. 23 anos, e eu me lembro que uma semana antes do meu irmão se matar, eu num certo domingo, era aniversário dos meus sobrinhos, filho, né, desse irmão gêmeos, os gêmeos, filho desse meu irmão, eles estavam fazendo aniversário, e eu me lembro que nesse domingo de manhã eu peguei um monte de remédio e tomei. Não eram remédios que poderia levar à morte, mas era um remédio que poderia causar algumas sequelas, algumas consequências. E eu me lembro que eu comecei a ver uma luzinha lá no fim do túnel e as vozes das pessoas lá longe, sabe? E as pessoas que estavam ali na minha casa perceberam que eu não estava bem. E eu não sei, não me recordo, não me lembro como foi que eu voltei em si, mas eu creio que foi a mão de Deus, porque eu comecei a pedir misericórdia, porque eu comecei a sentir que meus batimentos cardíacos estavam diminuindo, que a minha pressão estava caindo, que eu estava ficando muito mal, que ia acontecer algo drástico comigo. Então, essa foi a terceira vez, né? Não, a terceira não. Foi a terceira vez que eu tentei, que foi tentado algo contra a minha vida, né? Que foi um livramento de morte contra mim novamente. A quarta vez foi quando eu estava, né, neste pé de guerra com meu ex-marido, e não sei nem como dizer para os irmãos, né? Mas ele, numa certa ocasião, ele tomado, né, por uma força maligna, ele pegou uma faca e tentou contra a minha vida. Então eu não gosto muito de entrar nesse assunto, porque é algo complicado. Mas foi um outro livramento de morte que Deus me deu. Nós estávamos num trio, só para os irmãos entenderem, e ele tinha pegado no meu pescoço e tentando, né, me matar, e ele estava vendo que não tinha êxodo, ele pegou uma faca, e no momento que ele pegou essa faca, apareceu um senhor,
batendo no vidro do carro. Esse senhor, eu me lembro como se fosse hoje. Ele estava todo com umas vestes brancas e um senhorzinho já de idade, com barbinha branca também. E ele, moço, tá tudo bem aí? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Daí nessa hora aí que ele foi abrir o vidro para tentar responder o senhor, eu peguei a faca da mão dele e joguei no meio daquele mato. Esse foi um livramento de morte que Deus me deu. Então, o meu relacionamento começou a se desgastar demais devido às brigas. Era, como que eu posso dizer? Era traumas psicológicos, coisas psicológicas, era muita coisa mesmo que foi me sobrecarregando. E um dia eu parei e falei, Senhor, eu não aguento mais. Se for para todo mundo virar as costas para mim, e os meus filhos, os meus familiares, se for para todo mundo virar as costas para mim, eu aceito. Eu não aceito, Senhor, que a minha vida venha se acabar por causa de um casamento falido, que a minha vida venha se acabar por causa de um casamento que não tem mais jeito, não tem mais solução, que está desgastado, essa pessoa não muda. Então, Senhor, eu não quero mais. Então eu me lembro que numa manhã eu me levantei e decidi. Eu já havia passado com uma psicóloga, né? Porque por causa de já ter tentado me matar, por causa de meu irmão ter tentado se matar também, eu estava fazendo tratamento psicológico e essa psicóloga ela falou para mim. Ela falou assim, Claudineia, você não tem problema nenhum. O seu casamento, ele teria que ser tratado. Se você falar que você ama ele, se você quiser fazer um tratamento com ele, dá pra gente fazer. Mas eu falei, não, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não tem mais amor, não tem mais jeito, doutora. Não tem mais solução, eu não quero. Então, realmente tinha se desgastado, por quê? Porque não era só a minha parte tentando, não era só a parte dele tentando, mas havia uma ação maligna também em cima investindo. Eu sei, 50% de um casamento, 100% de um casamento, 50% é da mulher, 50% é do homem. Então, eu não culpo só o meu ex-marido pelo fim do casamento, mas eu culpo as duas partes. Por quê? Porque no momento em que a gente estava tendo as brigas, as discussões, eu me calava, eu ficava quieta, eu não respondia, eu me silenciava, eu não me argumentava, eu deixava, sabe, aquilo. Então, eu não tive um pouco de pulso firme de impor as minhas condições, impor as minhas situações. Então, eu fui falha também em muitas coisas. Eu me permiti, em muitas coisas, deixar chegar num ponto de realmente separação. Mas, pondo um ponto aqui, no ano de 2018 eu me levantei decidida e falei, então chega, depois da psicóloga falar para mim que estava nas minhas mãos o poder da decisão, se eu queria ou não continuar, que era para mim então tomar uma decisão, ou fazer a terapia eu e ele, ou se eu fosse, desistir, que estava nas minhas mãos. Ela não ia falar nada. Tanto que depois ela foi acusada de ter sido usada, pelo inimigo e tudo, mas jamais, em momento algum, ela falou algo. Em momento algum, ela me aconselhou, você larga dele. Em momento nenhum. Foi uma decisão que eu tomei, porque eu estava cansada, eu estava sobrecarregada. E eu falava, Deus, eu prefiro a minha vida. E eu dizia para Deus assim, Senhor, eu quero fazer a tua obra. Eu quero cumprir o teu chamado na minha vida. O Senhor fala que o Senhor tem promessa na minha vida, mas se eu continuar desse jeito, nesse casamento, dessa forma que eu estou, eu não vou conseguir. Eu vou acabar tirando a minha vida. Então, eu desisti. Eu falei, pode todo mundo virar as costas para mim. Se o Senhor não virar as costas para mim, é o que importa, Deus. E eu fui na minha irmã, com as minhas malas, com algum pouquinho de roupa que eu peguei, eu saí fugida de casa de manhã, antes dele acordar, e eu falei, Senhor, eu não quero mais. Cheguei na minha irmã, falei, chega, porque ela já tinha acompanhado todas as vezes que a gente tentou separar e voltar,
ela sempre me acompanhou, minha família sempre acompanhou, a família dele sempre acompanhou as nossas lutas, os nossos perrengues, os nossos altos e baixos. Então, eu falei para ela, daí ela falou assim, olha, eu vou falar para você, a gente tá cansado de ver vocês vivendo dessa situação. Essa é a última vez que a gente vai apoiar, de você largar mesmo. Então, se você voltar com ele, saiba que você não vai ter mais apoio da sua família, você não vai ter mais apoio, porque a gente tá cansado desse vai e volta, vocês não decidem, vocês não chegam a uma conclusão, a um ponto. Então, naquele momento, eu já tinha no meu coração que realmente não dava mais. E a partir daquele momento eu fiquei ali alguns dias, até que a gente, em 2018 foi isso, e a partir daquele momento eu fiquei alguns dias na casa da minha irmã, até se organizar, ele saiu, foi morar com a mãe dele, e foi aquele perrengue, aquela dificuldade, foi um ano lutando pro divórcio, porque ele não aceitava, mas com 45 dias ele já arrumou uma namorada, já começou a namorar, eu também comecei a ter alguns relacionamentos, e com esses relacionamentos eu comecei a me afastar do Senhor. E para vocês entenderem que eu virei um filho pródigo. Realmente, eu virei as costas para o Senhor, mesmo ele não virando para mim, porque ele sempre foi fiel comigo. Na minha queda, ele foi fiel comigo. Ele sempre me guardou, ele sempre me protegeu, ele sempre me livrou. Eu caí no mundo de prostituição, não que eu ganhava para me prostituir, mas eu caí no mundo da carne, a qual eu me prostituía, eu ficava com várias pessoas, eu comecei a beber de uma forma que era para tentar preencher o vazio, e esse vazio só é preenchido com Deus. E eu tentava preencher com álcool. Eu tentava preencher esse vazio com os prazeres da carne, com os prazeres deste mundo, com o sexo. Eu tentava preencher esse vazio com coisas que a carne fica satisfeita, mas o nosso espírito não. E aqui nós podemos ver nessa parábola do filho pródigo, que ele gastou tudo aquilo que o pai havia lhe dado com o mundo, com os amigos do mundo. No mundo, eu tinha muitos amigos. Os amigos que muitas pessoas dizem, né? Os amigos de copo, os parceiros de copo. Tá pagando uma bebidinha ali para você, tá tudo bem. Você tá fazendo tudo o que eles gostam, tá tudo bem. Mas é tudo um engano. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo foi para aquele mundo. Quando ele não tinha mais nada, que ele estava no fundo do poço, que ele estava ali querendo comer as bolotas do porco, ele se decidiu ir ter com o pai dele. E viver ali com o pai dele, nem que fosse como um criado. E eu quero dizer para vocês que eu cheguei, faz 7 anos que eu sou divorciada. Então, eu cheguei no ano de 2024, conheci uma pessoa e eu falei, pronto, é essa pessoa, né, que eu vou casar. Fiquei 7 meses com essa pessoa, fiquei noiva e essa pessoa não era evangélica, ela foi para Jesus, né, não foi por mim, mas eu fui apenas um canal usado, né? E hoje eu louvo e engrandeço ao Senhor porque Ele está firme na presença do Senhor. Ele encontrou alguém que está juntamente com Ele. E a gente ficou 7 meses junto, mas não deu certo. O Senhor falava para mim, né, que não era porque não ia conseguir acompanhar o ministério e o chamado que Deus tinha para minha vida. Então, chegou numa certa ocasião que eu vi que não ia dar mesmo certo, eu terminei um noivado de 7 meses no ano de 2024. Então, a gente ficou 7 meses junto. Então, 7 anos
que eu estou sozinha, praticamente. Tive alguns relacionamentos de namoro, coisas assim que não agradavam ao Senhor. E esse foi o processo. Eu passei pelo processo. Eu bebia, fazia coisas que agradavam a carne. Mas numa certa ocasião que eu me sentia um vazio, que nada preenchia, e eu olhava para minhas amizades, né, e falava assim, puxa, nada disso me edifica. E eu fiz como esse filho pródigo. Eu disse, Senhor, vou me levantar, vou ir ter com o Senhor. Posso ficar ali sentadinha, Senhor, na tua casa, mas eu vou ir ter com o Senhor. Esse mundo não está me oferecendo nada. Esse mundo é só tristeza, é só um vazio. E eu sentia um vazio, um buraco muito grande no meu peito. E nada me preenchia, nada. Os prazeres da carne não me preenchia. O álcool não me preenchia. Era coisa momentânea. E quantas vezes eu olhava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E o Senhor me guardando, o Senhor me livrando, o Senhor me protegendo, o Senhor cuidando de mim. Então chegou o momento que eu retornei para a presença do Senhor. Foi em mais ou menos 2023 que eu comecei a caminhar novamente com o Senhor e devagarzinho me levantando, né? Em 2024 eu conheci, né, esse meu ex-noivo e ali mais firme na presença do Senhor e fazendo as coisas que comecei a fazer as coisas que agradavam ao Senhor. Mas no ano de 2025, que foi o ano passado, eu realmente me coloquei na brecha e disse, Senhor, cumpre em mim o teu chamado. Senhor, eis-me aqui. Pai, realiza a tua obra na minha vida. E agora, o que eu quero dizer para vocês? Eu estou vivendo uma vida maravilhosa com o Senhor. Não tenho relacionamento com ninguém. Deus não preparou ninguém ainda. Está tudo na direção do Senhor. Está tudo na vontade do Senhor. O meu foco hoje é fazer a vontade do Pai. O meu foco hoje é levar este evangelho ao Pai. O Senhor tem falado muito através de vasos, que o Senhor vai me restaurar, que o Senhor vai me levar, não só aqui, mas em outros países. O Senhor tem falado a respeito de que eu venha preparar o meu passaporte, as minhas malas, que o Senhor vai me levar. E eu tenho pedido a Ele muita sabedoria, eu tenho pedido a Ele muita humildade, eu tenho pedido para o meu Deus que realmente Ele venha fazer de mim um vaso usado nas mãos dEle e que o meu eu venha cair por terra e que todo laço, toda armadilha do adversário venha cair por terra da minha vida. E eu espero que este testemunho edifique a tua fé, edifique a tua vida. Talvez você esteja passando por um processo. Eu passei por um processo difícil, porque eu falava para Deus assim, quando eu resolvi me separar, eu perguntava para Deus, por que, Senhor? O Senhor não transformou ele? Por que o Senhor não mudou ele? Por que o Senhor não me mudou? Por que o Senhor não nos encaixou para que realmente a gente fizesse cumprir conforme a tua palavra, conforme a tua promessa nas nossas vidas? Mas nós temos o livre-arbítrio, né? Então, Deus não pega, Ele não é ousado igual o diabo. Ele deixa na nossa liberdade, Ele deixa a gente trabalhar, a gente decidir, a gente querer sim ou não querer, Ele deixa na nossa liberdade. E hoje eu me coloco na posição de vaso e digo, Senhor, eis-me aqui, prepara para mim o teu melhor. Senhor, se for para mim ficar sozinha fazendo a tua obra, amém. Não é fácil? Não é. Mas se for da tua vontade, amém. Se não for, o Senhor vai preparar alguém, né? Para estar juntamente comigo fazendo a obra do Senhor. Mas que venha ser tudo na tua direção.
E eu creio que a gente passa por provas, a gente passa por adversidades para gerar testemunhos. O nosso processo é para que venha a ser gerado testemunho. Qual o processo que você está passando neste dia? Talvez seja um processo meio semelhante ao meu, talvez seja um processo mais árduo, com enfermidades, não sei o que você tem passado, mas Deus sabe qual é o seu processo. O filho pródigo precisou também ir ao mundo, perder ali tudo que ele tinha, perder a amizade, perder a sua dignidade e poder olhar para o céu e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu disse isso para o Senhor: Senhor, eu não sou digno de ser chamado tua filha mais. Mas eu sei que o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário me dá essa comunhão novamente com o Senhor. E eu vou, Senhor, novamente para o Senhor como eu estou. Eu fiz como aquele filho pródigo. Eu fui para o Senhor como eu estava. Eu disse: Senhor, eis-me aqui. Pai, eis-me aqui. Eu sei que as tuas promessas não caíram por terra. Eu sei que o que o Senhor prometeu para mim um dia vai se cumprir. Vai realizar, o Senhor vai realizar na minha vida. Eu quero ser apenas uma ganhadora de almas. Eu não quero mais olhar para o Senhor e dizer: por que, Senhor, o Senhor não salvou o meu casamento? Não. Eu quero olhar para o Senhor e dizer: Senhor, obrigado pela minha vida, pela minha família, pelos meus 3 filhos que o Senhor me deu, pelo livramento de morte, a qual o Senhor me livrou desde o ventre da minha mãe. Eu já não tenho palavras para agradecer, porque Ele me permitiu que eu chegasse no fundo do poço, mas Ele sempre esteve com as mãos estendidas para me tirar de lá quando eu pedisse socorro. Uma coisa que eu sempre falo é que Daniel, ele precisou ser lançado na cova dos leões, mas Deus livrou ele da boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram livres do fogo, mas eles não foram livres da fornalha. E é isso que eu sempre falo quando eu vou ministrar, quando eu vou pregar, que Deus nos permite passar por processos para gerar testemunho. Qual é o processo que você está passando neste dia? Saiba que Deus está gerando um testemunho na tua vida. Deus está gerando um testemunho na tua vida para que você venha ganhar almas para o reino dos céus. Então, não desanime. Porque o Senhor, Deus, nesse dia, Ele diz para você que Ele, assim como o Pai do Filho Pródigo, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que me ama e te ama, Ele diz assim para você, Ele diz assim para mim: neste dia, vou eu colocar sobre a tua cabeça uma coroa, vou eu colocar na tua testa um novo nome, vou eu colocar sobre a tua vida uma nova veste, vou eu calçar os teus pés com uma nova sandália, vou colocar nos teus lábios uma nova palavra, um novo evangelho, porque a minha palavra se renova a cada manhã, a cada instante, a cada dia. Você é amado do Senhor, você é amada do Senhor, Ele te ama. Eu quero te dizer, meu querido e minha querida que está ouvindo esse testemunho, eu não sei qual é o processo que você está passando neste dia. Se você está no começo do processo, se você está no meio, eu não sei, mas o teu Deus sabe. E Ele diz assim para você neste dia: Ele te ama. Tá difícil? Tá doendo? Mas sempre olhe para o céu. Sempre olhe para o alto, porque é de lá que vem o socorro. Peça socorro para o teu Deus. Ele não te dá uma cruz que você não possa suportar, que você não possa carregar. E se essa cruz estiver pesada demais, Ele envia pessoas para te ajudar. Então, eu quero acabar esse testemunho dizendo para você que nós passamos por processos para que nós possamos alcançar o propósito. Eu creio que o meu processo, aleluias,
Não acabou ainda. Tem muita coisa ainda para viver, mas eu já estou vendo lá no fim do túnel o meu propósito. Tenha fé como um grão de mostarda. Abra a tua boca e testemunhe o que Deus tem feito na tua vida. Talvez você diga, mas é coisa pequena, é coisa pouca, irmã. Mas eu quero dizer para você que é no mínimo que Deus trabalha, é no pouco também que Deus trabalha. Eu quero deixar esse testemunho aqui para você, em nome de Jesus. Se você sentir no seu coração, compartilha, para que vidas venham a ser alcançadas. Meu nome é missionária Claudineia, congrego na igreja Em Chamas para Deus, do Jardim Anelisa 3, na cidade de Cambé, amém? Temos redes sociais, a qual a gente tem grupo de oração, a qual a gente está sempre divulgando a palavra do Senhor, está sempre orando. E se você precisar de algo, eu estou aqui como instrumento do Senhor, um instrumento do reino para trabalhar para o Senhor Jesus. E eu creio que as promessas do Senhor na minha vida ainda não se cumpriram. Tem muita coisa para se cumprir. E na tua vida também, em nome de Jesus. Receba uma oração, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, diante da tua presença, Senhor, eu venho te apresentar esta vida que acompanhou, Senhor, um pouquinho do testemunho da minha vida. Eu te louvo e te engrandeço, Senhor, porque esta vida ficou até o final. Senhor, não sei em que fase do processo que ela está, mas eu declaro, Pai, portas abertas. Eu declaro, Senhor, sobre a vida da tua filha, Pai, na área sentimental, espiritual, na área da saúde, na área ministerial. Senhor, que tu venha realizar a tua obra, o teu milagre sobre a vida dela. Pai, eu profetizo sobre a vida, Pai, do teu povo, a tua bênção e a tua vitória, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque essas vidas ficaram aqui até o final desse testemunho, ouvindo as maravilhas que o Senhor faz. Deus, eu te louvo e te engrandeço por essa oportunidade. E nunca se esqueça, Jesus te ama. E Ele pagou um alto preço por você. Amém? Fiquem na paz. Que Deus abençoe o seu dia.